Opa, bom com vocês? Hoje daqui vamos de obra nova para você. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês que deram um apoio enorme no vídeo anterior. E também muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. E também antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo, eu queria estar recomendando para vocês os membros. Vocês se tornando membros, vocês poderão estar encontrando algumas recomendações. No entanto, agora estou testando um tipo de conteúdo diferente. Por lá, eu estarei fazendo um resumo de obras que eu aqui nunca poderei soltar a vocês, mas lá sim. E claro, eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês que virou membros e que estão se tornando membro aqui do canal. Mas parando com a nossa enrolação, vamos lá ao foco. A nossa história começa já com o nosso protagonista, mas já o nosso protagonista está atrasado para o seu trabalho, e já logo na entrada ele foi abordado por um dos funcionários, que diz que nosso protagonista teve sorte, pois ele não conseguiu encontrar a diretora no caminho. Naquele momento, um carro chegou atrás deles, com a diretora lá dentro do carro. Nosso herói começou a correr com toda a sua força na direção da porta, para que o nosso moleque não possa perder seu emprego no primeiro dia. E enquanto isso, de um outro lado, alguém decidiu ajudar a estacionar o carro da diretora. Em resposta, a garota simplesmente resolveu querer jogar as chaves do carro no chão. E Xiaolong, simplesmente do nada, ele resolveu querer cair no chão, pois aqui havia muitas pessoas. Mas ele não entendia do porquê havia muitas pessoas nesse canto. No entanto, ao olhar para o relógio, o nosso protagonista começou a correr mais rápido ainda. Afinal, ele não podia se atrasar nem sequer um minuto, pois hoje era a sua primeira vez neste trabalho. Para não receber uma bronca, o nosso protagonista ofereceu chá aos seus colegas de trabalho. A garota simplesmente agradeceu a ele e disse que poderia chamar ela de apenas de Wang. E ela até avisa que elogios vazios não levam a nada, nada de bom para ninguém. Mas Van simplesmente diz uma coisa, que nunca sequer gostou dos elogios e da resposta desse cara. Chan, em seguida, começou a perguntar ao nosso protagonista se ele já tinha conseguido seduzi-la. Xiaolong se aproximou e disse que estava só apenas oferecendo chá para as pessoas para tomar aquele gole. E já aqui no momento, o nosso protagonista percebeu uma coisa, que ser bonitinho no escritório era uma coisa mais difícil do que ser na escola. Mas bem, já que hoje havia algumas reuniões, o nosso protagonista pensa em algumas ideias para conquistar um cargo maior logo no primeiro dia. Logo de repente, os funcionários informaram que o chefe estava para aparecer. E logo, não demorou muito, que a chefe deles apareceram ali. E logo em seguida, todos deveriam estar indo para o escritório. E enquanto a diretora caminhava pelos corredores, todos os funcionários cumprimentavam ela. Nosso herói ficou surpreso ao vê-la, pois pela primeira vista, o nosso protagonista achou ela um pouco bonita e incrivelmente também fria. Só que do nada e de repente ela começou a lançar um olhar para o nosso protagonista, e um de seus colegas de trabalho disse para que o nosso protagonista não ficasse parado ali como se fosse um poste. Em seguida, ele começou a correr rapidamente para pegar um copo de chá para estar oferecendo à diretora. Com o chá em mão, ele entrega a ela. No entanto, quando ela iria pegar aquele chá de nosso protagonista, o nosso prota, sem querer querendo, acaba derrubando aquilo nos pés dela. Já o nosso protagonista começou a se desculpar, dizendo que isso foi um pouco errado e não devia ter feito isto. E no momento, ou mesmo estava irritado um pouco consigo mesmo, pois ele perdeu seu emprego no primeiro dia. Pensando que as coisas iriam para o lado bom, foi para o lado ruim. A diretora perguntou o nome de nosso prota. Ele disse que era Xiaolin e disse que seria basicamente demitido no próximo dia. E logo em seguida, Xiaoling começou a explicar que isto não foi a sua intenção, mas a diretora simplesmente ignorou ele. E em seguida, ela pergunta à sua assistente os planos para o dia dela. Ela pediu a reunião que fosse cancelada, porque no momento ela estava de mau humor. E vendo como a diretora estava irritada, o nosso protagonista pediu para que eles ouvissem algo. Nosso prota começa a falar que ele tinha se preparado bastante para a reunião de hoje, por muito tempo. E neste momento ele pensa que ela realmente pensaria em cancelar essa reunião que ele tanto planejou. A diretora Gun diz que ela era que comandava a empresa. E ela começa a dizer que o garoto poderia voltar no próximo dia para resolver os bagulho que acabou de acontecer agora há pouco com eles aqui. E os colegas disseram que o departamento planejava basicamente aceitar qualquer tipo de decisões que ela tomasse. A senhora Van simplesmente disse que não deveria meio que ficar contra a diretora, pois a melhor maneira de
continuar nessa empresa era seguir a ordem dela. Nosso prota ficou chateado por ter sido demitido logo no primeiro dia. E logo de repente, as chaves da nossa chefe, por algum motivo, resolveu querer cair do nada de sua mão. Em seguida, a garota logo em seguida entrou em um dos carros dos funcionários seu. Desejando boa viagem, o nosso protagonista tentou alcançar ela, para que pelo menos ele pudesse devolver as chaves para ela, mas ele não conseguiu. E neste momento, ele acabou meio que tomando a decisão que não iria permitir que outras pessoas meio que menosprezassem os outros. Um pouco mais tarde, nosso protagonista chega na casa da diretora. Ele só quis simplesmente devolver as chaves que ela deixou cair, mas descobriu que ela neste momento não estava em sua casa. Agora, ele não sabia como fazer para devolver aquilo. Ao ver que Xiaolong estava tentando inserir a chave na porta, nosso moleque aqui simplesmente começa a ter algum tipo de pensamentos ao entrar nessa casa aqui. Mas ele percebe que estava tudo perfeitamente normal. Mas o quarto da nossa Belt parecia meio que melhor do que a das fantasias de nosso protagonista. Ele acabou se lembrando do seu apartamento e pensou novamente que era nu. Mas de repente, o nosso protagonista escutou alguns barulhos vindo do armário. Ele começa a se perguntar se havia alguém lá dentro. Em seguida, Xiaolong começou a abrir então aquele armário e dizendo para quem que estivesse lá dentro saísse, mas percebendo que não era o que ele estava imaginando, ele acaba vendo uma pilha de roupa caindo por cima de nosso protagonista. O moleque em seguida percebe que isto era apenas uma prateleira de roupas velhas. No entanto, ele acaba pegando um item e viu que isto era basicamente uma das roupas íntimas principais da sua chefe, mas ele não sabia se ela utilizava essas coisas. Nosso prota até teve algum tipo de imaginação se ela estivesse utilizando aquilo em sua frente. E no momento ele até pensa que estaria disposto a bater as botas para ver ela desse jeito. No momento, a sua chefe resolveu do nada querer entrar dentro de seu próprio apartamento, mas em seguida ela diz para Wong que ela poderia basicamente lidar com aquilo dali. Mas Xiaoling percebeu que se deixasse ela ver isto, tudo que estava acontecendo, as coisas não iriam para um rumo melhor do que ele estava pensando. Para se livrar dessa vergonha que ele acabou de entrar, ele acaba escondendo todas as roupas que ele estava segurando aqui em sua mão em qualquer canto. Logo em seguida, o nosso protagonista pensa que deveria se esconder. Se escondendo, ele acaba vendo uma cena surpreendente, pois logo atrás da nossa chefe, ao entrar, havia um gordo. Mas o foco principal era que ele tinha uma chave meio que copiada dela. Ele poderia entrar nesse apartamento numa boa. Logo então, ela meio que pede desculpas por ter dado tanto problema para ele, por estar trazendo ela até aqui em sua casa. Mas em resposta a isso, Rendivan simplesmente disse que ninguém tinha sequer a chance de estar meio que conhecendo os aposentos da sua chefe. Do outro lado, o nosso prota ficava por trás das cortinas. Ele tentava meio que entender o que estava acontecendo, mas ele queria reconhecer o homem que estava ali junto com sua chefe. Mas não demorou muito. Aquele cara já queria estar aproveitando da sua chefe. Mas para entender como é que as coisas chegaram nesse ponto, precisamos voltar um pouco. Aqui eles estavam tomando umas coisas. No entanto, após tomar um gole desse negócio, ela resolveu querer estar indo embora para sua casa. No entanto, as pernas dela resolveu querer do nada falhar. E esse gordinho simplesmente resolveu querer estar ajudando ela a ir embora para casa. No entanto, já era tarde. Ela não queria que ele meio que se esforçasse tanto para que pudesse ajudar ela a chegar em sua casa. No entanto, o gordo simplesmente diz que não, ele queria ajudar ela, pois isto era uma coisa básica que alguém faria para o próximo. E também, ela não queria forçá-lo a seguir ninguém. Mas o homem perguntou a ela se alguém aí tinha concordado em meio que acertar, fazer acordos comerciais com outras empresas aí. E ela não estava entendendo o que esse cara estava tentando falar em seguida então. Mas Tonga disse, por acaso ela entendesse essa coisa, a colaboração deles está indo para um rumo basicamente certo. Mas do nada, o gordo simplesmente pula por cima dela. Ela não consegue entender o que estava mais acontecendo neste momento. Já o nosso prota começou a perceber que viu algo que não deveria estar vendo neste momento. Eles meio que tentam fazer algumas paradas bizarras ali. No entanto, ela não queria. Mas as coisas vão para outro rumo, pois esse cara percebeu que ali debaixo de seu travesseiro havia algumas roupas íntimas dela. Ele pega aquilo, em seguida começa a fazer uma sugada naquela roupa. O cara começa a dizer que por fora ela era uma mulher fria, mas por dentro era uma mulher que gostava de fazer esse tipo de coisa. E ele até pediu para que ela pudesse estar parando de estar agindo desse jeito. No entanto, esse cara já tinha meio que rasgado a metade de sua roupa.
Logo após fazer esse ato aqui, o mesmo disse que estava feliz, pois esta era a primeira vez que conhecia alguém tão belo como isto. No entanto, nosso porta de fundo que via isso tudo não deixava isso barato. Ele resolveu querer simplesmente pular na direção dele. Ele começa a pegar umas coisas e começa a acertar na cabeça do bicho para derrubar ele mesmo. E além do mais, o que ele fez não é algo que deveria ser feito. E neste momento, ele iria dar uma punição a esse cara por ter feito algo desse jeito. Logo após dizer isto, o nosso protagonista começa a fazer algumas massagens nesse cara. Após espancar o bicho, ele fica por cima dele e diz que agora ele não deveria mais aparecer aqui, ou nunca sequer deveria aparecer na sua frente mais, pois iria meio que rolar uma parada bizarra se ele visse ele novamente. Van apenas não ergueu as mãos, como também ele disse alguns tipos de qualquer tipo de coisa que você pode estar imaginando, mas nosso protagonista conseguiu resistir bastante. Logo em seguida, o nosso protagonista se perguntou se Red Gun meio que se perguntaria se ela meio que teria meio que a dúvida do porquê o nosso protagonista teria invadido o apartamento dela depois do resgate. Como já se ferrou bastante hoje, nosso protagonista tenta meio que se desculpar com a garota, mas a garota meio que interrompeu o nosso protagonista. Ela pede para que ele pudesse olhar para um outro lugar. Então, ela não havia mencionado nada, mas nosso protagonista estava com medo de que ela começasse a fazer algumas perguntas. Agora que a garota havia meio que se trocado de roupa, ela pergunta ao nosso protagonista o do porquê ele está em sua casa. O nosso protagonista simplesmente diz que é apenas um funcionário que acabou meio que sendo demitido hoje. O capanga do chefe se pergunta se ele havia meio que vindo aqui para meio que acertar as contas com ela, mas nosso protagonista começou a negar isso tudo. Em seguida, ele começou a falar que apenas veio até aqui para entregar a ela a chave que a mesma perdeu do seu carro. Mas a diretora perguntou o do porquê ele não fez isso lá mesmo. E se por acaso ele era o cara que pegou as coisas. O rapaz, com o rosto preocupado, respondeu que era ele mesmo. A chefe, logo após perceber que o nosso protagonista pegou naquilo, perguntou a ele se aquilo ficaria bonito nela. Ele simplesmente começa a imaginar se ela usaria aquilo mesmo. Pensando quão bonita ela ficaria ao utilizar-se aquilo, nosso protagonista imediatamente começa a se desculpar, dizendo que não era isso que ele basicamente quis dizer a ela. A garota começou a bater logo em seguida em nosso protagonista, que dizendo que ele apenas veio até aqui na casa dela para estar apenas humilhando ela. E de repente, e do nada, ela acabou escorregando. Logo em seguida, ela agarra em nosso protagonista. Eles acabaram junto no chão, em uma pose um pouco ridícula. A diretora, logo em seguida, deu um tapa no nosso protagonista e mandou meio que ele se controlasse um pouco. Ela tentou se levantar, mas parecia que a sua perna estava um pouco machucada. Xiaolong perguntou se poderia estar fazendo um tipo de massagem em sua perna para que ela pudesse se levantar. A garota não estava certa se deveria meio que aceitar essa massagem de nosso protagonista, mas ele começa a contar uma história que ele fazia parte de um time de futebol e lá as pessoas se machucavam bastante. Então, ele tem alguns motivos, e nesse caso, o chefe disse para que ele pudesse ajudar ela um pouquinho, pois ela estava meio que sentindo um pouquinho de dor. No entanto, ele começa a falar, se por acaso ela estivesse com a meia calça, ele não seria capaz de estar fazendo a massagem nela, pois nosso protagonista precisava acertar os pontos meio que eficazes, e caso não consiga acertar os pontos certos, o efeito não será o mesmo. A chefe de nosso prota achou que ele estava mentindo, pois ele estava pensando em outras condições sobre isso, mas mesmo assim, ela concordou. Logo após remover aquilo, nosso protagonista disse que os pés dela eram literalmente uma forma de arte. Mas Xiaoling começou a fazer as massagens no pé dela, mas a garota estava sentindo muita dor, então ela meio que empurrou o nosso protagonista para trás. Em seguida, ela começa a perguntar ao nosso protagonista se ele sabia o que estava fazendo, mas em resposta, nosso protagonista simplesmente diz que se por acaso começa essa massagem, a dor começaria meio que doer um pouco a mais. Mas dali para frente, as coisas começariam a melhorar um pouco. Ele continua a massagear ela e pensou que se falhasse, ela pensaria que o nosso protagonista era apenas um mentiroso. Então para isso, Xiaoling encontrou aquele ponto exato e logo em seguida começou a massagear ali. A dor da nossa diretora logo em seguida desapareceu. Isto deixou ela bastante surpresa. Havia uma sensação estranha nela.
E ela não percebeu que este era o ponto ideal para que ela pudesse retirar o pé incrível de nosso prota. O cara simplesmente disse que realmente a machucou acidentalmente. A garota desabou na cama. O nosso protagonista em seguida começou a se perguntar o do que estava de errado com a sua chefe. Ele se pergunta se tinha errado o ponto e tinha machucado ela. Xiaoling começou a se desculpar e disse que agora estaria ajudando ela a se relaxar um pouco. Mas a chefe simplesmente disse que não precisava, pois já estava normal. Ela se perguntou do porquê ela meio que tem um tipo de sentimento com o nosso protagonista. O nosso protagonista era basicamente apenas um funcionário júnior que estava meio que começando a engatilhar na sua empresa. Ele apenas queria ganhar um pouco de confiança na comunidade. Ele ainda não tinha aprendido a entender o coração de uma mulher. Xiaoling se aproximou da garota e perguntou o porquê ela estava tão estranha. Ela continuou pensando de como poderia estar meio que confiando em uma pessoa estranha, mas de repente o celular da diretora começou a tocar na bolsa dela. Ela se levantou e disse que precisava estar atendendo. O nosso protagonista não percebeu o de que acabou de estar fazendo com ela. Seu coração neste momento batia a mil. Ele ficou atrás da mesma garota e em seguida começou a pensar que não teria a chance de conseguir um emprego novamente, já que era meia-noite. E depois de falar no telefone, a chefe se aproximou de nosso protagonista. Ela disse que ele estava fingindo e disse para que ele meio que fingisse que não aconteceu nada entre eles, porque ele ajudou a meio que se livrar de Van, mas agora que ele saísse dali, ela basicamente resolveu querer chamar a polícia. Já o rapaz disse que a sua perna estava um pouco machucada. Em resposta, a garota mandou ele cuidar um pouco mais de sua vida, ou realmente chamaria a polícia para o nosso meninão. O herói, em seguida, percebeu que realmente isto era um sonho. Ele começou a perceber que estava sonhando acordado bastante, e em seguida então resolveu que ele está saindo do apartamento. Ali, ele percebeu que foi demitido. Com cabeça abaixo, decidiu meio que resolver querer deitar um pouco em sua cama. E em seguida começou a lembrar dos momentos que havia acabado de acontecer. Quando Xiaoling chegou em sua casa, percebeu que durante aquele dia havia perdido o emprego. E além do mais, acabou enfurecendo seu chefe e quase parou na prisão. Agora, ele teria que recomeçar novamente e procurar um novo emprego. Em casa, ele foi recebido por sua namorada, que perguntou se ele havia voltado. Ela era a proprietária do apartamento e vizinha em meio período de nosso protagonista. O nosso protagonista perguntou do porquê estava de errado com o rosto da garota. Nosso prota pergunta se por acaso o marido dela levantou a mão contra ela novamente. E ele simplesmente disse que não era necessário, que o nosso protagonista havia basicamente motivo para ficar se preocupando com ela. Em seguida, ela acabou acrescentando que era um problema dela mesma, e de qualquer forma, ela já havia meio que resolvido pedir o divórcio. Assim que se divorciar de seu marido, ela disse para que não pudesse se preocupar tanto. Até o nosso protagonista neste momento disse que estava um pouco zangado com aquele bastardo, que se por acaso aquele bastardo queira triscar em sua irmã novamente, ele acaba acrescentando que nunca sequer queria machucar ela. E ele respondeu que uma mulher como ela certamente não merecia um amor de homem como este. Mas Xiaoling disse que não estava brincando. E neste momento, o nosso protagonista pegou nos braços e começou a carregá-la para um lugar melhor. E de repente, o telefone tocou. E logo em seguida, ele acabou acordando, deitado em cima de sua cama. E percebeu que era apenas um sonho. E provavelmente isto foi por causa do encontro que teve ontem com a sua irmã. Mas o motivo dessa fantasia toda com sua diretora, ele não percebeu que estava ligando para ele tão cedo assim. E em seguida, ele disse que meio que foi demitido. Sua colega de trabalho perguntou do porquê o nosso protagonista estava dormindo e do porquê ele não foi para o trabalho trabalhar. Ela acrescentou que o rapaz deveria ir para a empresa mais cedo, pois o chefe tinha uns negócios a estar tratando com ele. Xiaoling se recompõe, corre e começa a correr com pressa, mas não entendia do porquê havia sido convocado. A diretora realmente chamou a polícia. Ele se pergunta. Já um dos colegas de nosso protagonista percebeu que nosso protagonista demorou bastante para estar aparecendo no seu trabalho. Ele perguntou a ele do porquê tinha sido convocado hoje. Ele se perguntou do que estava acontecendo de errado. O colega respondeu que o cliente de show de beleza já havia chegado e a empresa de nosso protagonista estava encarregada deste pedido. E como se constatou, o nosso protagonista não sabia sobre essa reunião de hoje. E além disso, foi demitido ontem.
Mas seu colega de trabalho disse para que ele não pudesse se atrasar, pois precisava estar indo para a reunião. Pois a sua chefe queria ver as suas anotações. Ao chegar no escritório do chefe, Xiaoling viu um outro homem. O homem disse que o nosso protagonista era um artista, no final das contas. Esse começa a pensar que o nosso protagonista chegou atrasado. Ele começa a anotar as ideias na cabeça, de que ele chegou atrasado apenas para humilhar a chefe. E o homem já pensou que Zong já havia meio que se tornado um adversário para ele desde o primeiro dia de trabalho. Xiaolong só descobriu sobre a reunião à noite. Então, trabalhou no plano até tarde da noite e não sabia o que fazer, já que fofocar não deveria levantar suspeita. O Radgon pediu para Zong que deixasse eles a sós. Os funcionários obedeceu e saiu do escritório. Em seguida, a chefe disse ao nosso protagonista que sua cabeça não era tão ruim, pois a ideia de fazer hora extra era boa. O rapaz respondeu que nunca faria isso na frente de Zong-un. Aquilo sobre aquelas 100 coisas que aconteceram na casa da sua chefe. A garota em seguida se aproximou dele e disse que se ele contasse isso a alguém ou outra pessoa, faria que ele se arrependesse bastante disso. Xiaoling disse que estava trabalhando no plano da noite passada e mais nada. Já o diretor disse que não demitiu ninguém no outro dia. Ela apenas só pediu para que o nosso protagonista colasse aqui no outro dia. Mas bem, o nosso protagonista meio que estraga o caso, e ele aqui seria forçado a sair de qualquer maneira, já que os métodos de Song Yang já nem é tão sempre limpo. Ela cancelou em seguida a reunião dos clientes que tinha planejado, então todo o trabalho na real acaba caindo sobre o nosso protagonista. Ele precisava trabalhar sem erro, e Xiaoling percebeu que Tong era uma pessoa incompreensiva, mas ele fica feliz, pois ela deu a ele uma nova chance. Afinal, se ele entender a tarefa, não só manterá o nosso meninão em seu emprego, mas também dará uma nova chance e um novo passo também para o seu relacionamento com ela. Já logo em seguida, um colega perguntou a Gon se ela realmente tinha dado a tarefa ao nosso prota. Então ela respondeu facilmente que isto foi devido à sua capacidade da chefe de reconhecer os talentos de nosso protagonista e queria dar uma chance a ele. A garota respondeu que sabia que Zong se meteria uma hora ou outra em um encrenque e já neste momento ele entrou. No entanto, alguns rapazes começaram a rir de nosso prota, mas nosso meninão disse que estaria apenas levando o Zong para aquele jantar básico à noite, já que não havia meio que agradecido ela bem na noite anterior. Bem, já que nosso meninão disse isso tudo, um colega vai meio que desfrutar do jantar e meio que ajudá-lo a falir um pouco, pois aqui ele começou a pensar que o restaurante custará apenas 300 wons. Já era à noite quando estava sentado no restaurante e Xiaoling começou a pedir algumas comidas. Ela disse que em outros lugares são um pouco diferentes e aqui a comida de algumas pessoas desses aqui não era tão boa. Mas Xiaoling não quis ligar para nada, ele apenas pediu por mais comida para que eles pudessem encher o bucho. Ele imaginou que a garota provavelmente estava tentando ajudá-lo a economizar aquela grana, sabendo que sua situação era pior do que a dela. O nosso protagonista vem de uma aldeia bastante pobre e sua irmã está prestes a fazer um exame de admissão. E além do mais, ele teve aquela sorte de se manter no emprego. Caso contrário, teria algum problema em sua vida. E também no momento, o nosso protagonista pensou que garotas como a Jian era bastante rara. Ela perguntou como é que o nosso protagonista continuava olhando para ela. Mas o homem respondeu que estava apenas lembrando de algo. Um colega em seguida perguntou a Gon se era sua ex-namorada, já que ele estava pagando o jantar para ela. E além do mais, começa a pensar em outra mulher ao mesmo tempo. Ele só respondeu que estava sendo um pouco rude, mas já em seguida ele apenas ofereceu a eles um pouco de bebidas para que eles pudessem ir até o fundo. Mais tarde um pouco, ele acaba acompanhando ela até a sua casa com um taxista. Ele perguntou se realmente não precisava estar meio que escutando ela de volta. Sendo ignorado, ela acaba partindo. Em seguida, após partir, ele pensou que Zong era bastante cautelosa em situações como essa, do que mais do que diretor. No entanto, de repente, atrás de nosso protagonista, ele ouviu algumas pessoas discutindo algo. Do outro lado da rua, ele viu que a chefe Gon se perguntou do porquê estava ali. No entanto, do nada, aquele cara acaba meio que empurrando a sua chefe. Nosso protagonista que viu isso tudo de longe não deixaria isso barato. No entanto, vendo que ela caiu no chão
e ela poderia estar machucada, ele acaba meio que tendo uma preocupação um pouco a mais com ela. No entanto, logo após isso tudo, ele acaba percebendo que após ela cair, aquele homem pegou a bolsa que estava caída no chão. Em seguida teve coragem de estar correndo daquele local. Ele começou a correr atrás do ladrão para pelo menos segurar aquele bicho. Não só salvando ela uma vez, ele estará salvando ela novamente. Isto em sua imaginação. Então, ao perceber que o homem teve a coragem de roubar uma garota nesse certo lugar, ele só começou a correr atrás daquele cara. No entanto, aquele cara acaba acertando na cabeça dele uma bolsa dela. O menino em seguida cai no chão e o ladrão desapareceu da cena. E logo após isso, então, ele acaba se aproximando da diretora. Ele pergunta se ela estava bem, oferecendo até ajuda. A garota logo em seguida reconhece ele. Xiaolong não entendia do porquê ela estava olhando para ele de uma maneira tão assustadora. A situação parecia pior do que quando ele foi expulso de sua casa. A garota, que não era necessário, que estaria indo embora para casa. Logo em seguida, de repente, ela tropeçou e começou a cair. Já o nosso protagonista segurou ela em uma posição desconfortável e começou a se desculpar. Mai Gong disse que seu carro estava logo na sua frente e perguntou se ele sabia dirigir. Ele respondeu que claro, que sabia muito, mas suas pernas machucavam e doeu um pouco novamente. Nosso protagonista disse que levaria ela para sua casa. Enquanto estava dentro do carro, a diretora simplesmente resolveu querer ligar para uma outra pessoa. O número que ela discou estava meio que destacada, ou fora do alcance, o que deixou ainda mais irritada. Ela jogou o telefone para longe. Xiaolong disse que as câmeras de segurança poderiam estar ajudando eles a capturar aquele ladrão. Então não havia motivo para se preocupar, mas de repente a garota simplesmente quis balançar a cabeça e pediu para que ele pudesse cuidar de sua própria vida. E de repente ele parou e perguntou do porquê ela estava um pouco zangada com ele. E se por acaso estivesse de mau humor, ele apenas queria estar ali ao seu lado para estar pelo menos ajudando ela a resolver esse problema. Além disso, não era o horário de trabalho e o que estava fazendo não fazia parte de sua descrição de trabalho. E depois disso, só disse que apenas deveria esquecer isso tudo. Ele apenas levaria ela para um hospital. Gong perguntou se nosso protagonista tinha alguma intenção oculta em relação a ela. Talvez o que aconteceu na noite passada não tinha sido o suficiente para ele. Nosso protagonista queria tentar pela segunda vez. E essas palavras que vieram dela fez que nosso protagonista suasse um pouco. Mas em seguida, a garota acrescentou que não precisava que nosso protagonista fingisse ser uma boa pessoa na frente dela, que nunca sequer teria um tipo de relacionamento com ele, e pediu para que ele parasse de flertar com ela. Xiaolong perguntou se ela realmente achava que todos os homens se aproximavam dela. Era apenas porque eram atraídos pelo seu dinheiro e beleza. Ele até acrescenta que estaria saindo deste local o mais rápido que pudesse. E também fingiria que isso tudo aqui nunca aconteceu. O cara saiu do carro e se perguntou se realmente sentia algo por ela. Ele não deveria ter suportado esse tipo de tratamento. Afinal, só queria ajudar ela. No entanto, de repente, o carro da garota começou a correr. Em seguida, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Ele se pergunta do porquê ela estava com tanta pressa. Xiaolong pensou que não poderia ser que ela estivesse levando isso tudo aqui a sério. Depois de alcançar o carro dela, ele percebe que ela acabou batendo em uma árvore. E ele teve sorte que Gon apenas só desmaiou nessa pequena brincadeira que eles acabaram de ter aqui. Logo após ver esse acidente, ele tentou abrir a porta do carro, mas estava trancada, e neste momento, em seguida, um policial se aproximou e quebrou a janela do carro. Nosso protagonista ficou surpreso com a habilidade do policial. Ele perguntou se o policial realmente conhecia sua chefe, mas ele só respondeu dizendo que conversariam depois de que levasse a garota para um hospital. Na manhã anterior, um policial levou a garota que dizia que houve um acidente. E também, uma certa pessoa estava simulando um acidente para pegar o dinheiro das pessoas ricas. Gon percebeu a situação e perguntou como é que alguém poderia ser tão desprezível assim. Ela se pergunta como é que teve um funcionário tão doente assim. E ela garantirá que aquele funcionário seu não permanecerá na sua empresa por muito tempo. Quando a garota acordou no hospital,
ele acaba vendo um homem familiar na frente do balcão. Nosso protagonista foi informado que o valor do tratamento foi apenas de $600.000. Esse valor incluía na consulta exames e medicamentos, mas nosso protagonista tinha guardado com ele $6.000. E esse valor incluía na consulta exame e medicamento dela. E ele não sabia, afinal, o que fazer com aquilo. A diretora Gong foi roubada. E ela não tinha um cartão. E ela não poderia pagar isso tudo. Sem cartão e sem permissão, Xiaoling começou a pedir dinheiro emprestado. A atendente, até amanhã de manhã, a garota respondeu que não emprestaria dinheiro e nem sequer um centavo a menos do que 6.000. As pessoas na fila começaram a ficar indignadas. Eram apenas $18. E eles não ficariam falidos se por acaso passasse. A garota ficou surpresa ao ser culpada, mas disso não se esqueceria de nosso protagonista, que conseguiu um empréstimo de dinheiro afinal. Ele começou a andar em direção à sala da diretora, pensando em contar a ela sobre a conta. E de repente houve um grito vindo do quarto dela. Um homem perguntou o que a chefe dos valentões queria saber sobre o que aconteceu. Nosso protagonista ficou parado no corredor. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Só ouviu um homem dizendo que a garota rejeitou ele primeiro e não deixaria tocá-la, mas ele forçava a diretora a permanecer meio que casta até a primeira noite do casamento. E agora ela quer se casar com outra pessoa. O homem disse para que os valentões parassem de segui-lo, senão da próxima vez. Mas antes que eles pudessem finalizar essa fala, o nosso protagonista entrou e perguntou a eles o que aconteceria na próxima vez. Xiaolong perguntou-se se por acaso esses homens estavam ameaçando a vida dela. O homem perguntou sobre o relacionamento de nosso protagonista com a diretora. Além do mais, isto é assunto pessoais. Nosso protagonista não deveria estar meio que enfiando no meio disso. Nosso protagonista respondeu que nunca perdoaria canalhas como eles que meio que desrespeitassem e ameaçassem outra vida de outras pessoas. Logo em seguida, nosso protagonista acrescentou que era melhor que eles pudessem se retirar. Mas antes de sair, nosso prota foi ousado e pediu para que eles pudessem pedir desculpas à garota por ter feito isto a ela. O homem em seguida respondeu que aqueles que se opõem a eles não têm um final feliz. A Gon disse que aquilo era um hospital, não um lugar de discutirem. Já o nosso protagonista simplesmente diz que esta garota não queria que o nosso protagonista ficasse perto dela e que ele sairia dali imediatamente, mas Gon disse para que o Xiaoling saísse dali primeiro, afinal era problema dela. Ela pediu para que nosso protagonista saísse agora, e o homem percebeu que a garota realmente estava levando em consideração seu ex-amante, já que ela pediu para que Xiaoling não se incomodasse mais. Andando pela rua, o nosso protagonista se perguntou do porquê nesse mundo existem pessoas tão teimosas como ela. Ele nem é mesmo um monge que pratica medicina, mas mesmo assim estará ajudando as pessoas. E ele certamente pensa que não poderá estar mudando seu hábito e de se intrometer nos assuntos de outras pessoas. E sabendo ainda mais que nada de bom aconteceria se ele enfiasse no meio da vida de outras pessoas do nada. Ele decidiu do nada querer voltar lá e ajudar aquela sua diretora de qualquer maneira. Talvez, no fundo ela tenha meio que sentimento por ele, que vai além de relação entre chefe e empregado. Colocando a chave na porta, o cara não entendia do porquê não estava conseguindo abrir a porta. Gritando por irmã, ele só pede para acordar. E também, ela percebeu que ele não viria tão tarde. E enquanto ela abria a porta, Xiaolong estava empurrando a porta neste momento. Ambos caíram no chão e a garota perguntou a ele do porquê ele estava tão bêbado. Em resposta, nosso protagonista perguntou quem ela era e do porquê ela estava em sua casa. Ele, em seguida, acaba botando tudo para fora, percebendo que ali só havia ela e ninguém ali ao seu lado estaria ajudando ela a se limpar dessa bagunça que nosso protagonista fez. Ela percebe que estará meio que limpando aquilo tudo antes do casamento, pois o marido prometeu que amaria ela pelo resto de sua vida, mas depois do casamento, ele exigiu dinheiro dela, que ela guardava dos aluguéis dos apartamentos que ela mesma tinha. A garota permaneceu. A garota prometeu que em alguns dias o dinheiro estaria na sua conta. Já esse tal marido dela acaba dizendo que ela não conseguiria lidar com esses apartamentos
O azarado aí pede para que ela largasse isso tudo e deixasse aquilo tudo na mão dele. No entanto, como o apartamento era de seu avô, não poderia estar vendendo aquilo para o seu marido. Em seguida, aquele mansão ali acaba agredindo ela e disse para que ela pudesse se apressar e conseguisse o dinheiro logo. E se ela não conseguisse o dinheiro até no próximo dia, ela meio que iria receber a responsabilidade. Ela em seguida ficou diante de nosso protagonista e percebeu onde que havia pecado por estar nessa situação. Tudo o que ela queria era se livrar de seu marido, dela para que ela pelo menos pudesse viver uma vida em paz. E de repente, Xiaoling acordou e perguntou a ela o que estava de errado. Ele não percebeu como é que acabou na casa dela. Neste momento, o marido dela começou meio que a invadir o apartamento da garota. Ele ainda acrescenta que se trouxesse os irmãos dele, as coisas iriam ficar feias para ele. E se a garota não agradecesse ele se arrependeria. Neste momento, o nosso protagonista disse à garota para não ter medo, pois não deixaria que os tocasse. A garota ouviu e sabia que eles eram apenas bestas. Xiaoling disse que era tudo bem, então não precisava se preocupar. Ele pegou na mão da garota e eles começaram a correr. Eles tentavam sair do apartamento pela janela. A garota estava muito assustada, mas nosso protagonista disse para a garota não olhar para baixo. O quarto dela estava muito longe dali. Mas o problema principal era o nosso protagonista, que estava distraído com essa pura beleza na sua frente. E ele começa a pensar que não deveria deixar ela ir, mas ele também pensa que se ela caísse aqui, iria ficar ruim para ele. Ele então pede para que ela tomasse um pouco de cuidado, pois já estava no lugar. A irmã começou a subir pela janela e Xiaoling olhou para a forma dela. Depois de um tempo, eles estavam sentados no quarto de nosso prota e a garota começou a chorar. Xiaoling pediu para que ela parasse, afinal, esse cara seria punido mais cedo ou mais tarde. E a irmã de rei se jogou nos braços de nosso herói. Ele não percebeu o que ela estava fazendo. Ela pediu para que nosso protagonista se levantasse e fosse embora, pois não aguentava mais ele. Ele respondeu que essa situação não poderia ser resolvida assim. Se a garota não conseguisse se separar dele, seria bastante inútil. Não importava onde que ela vá. Aquele irmão do rei, não importa aonde que ela vá, sempre aquele cara estará seguindo ela. Neste momento, a irmã de rei estava desesperada. Agora, mas ela não precisava ser tão teimosa. Quando chegar nessa hora, o nosso protagonista estará lá para estar ajudando a deixar o marido dela. Agora ela pode descansar em seu quarto. Enquanto isso, Xiaoling decidiu sair para tomar aquele pouquinho de ar. A garota deixou ele sair. Mas em seu quarto, ali a garota percebeu que ela era muito grande e a cama era pequena, mas mesmo assim ela estava muito grata. Andando por aí, nosso protagonista se lembrou de olhar o rosto da... E é neste momento, o nosso protagonista aqui acabou tendo uma lembrança, que ele lembrou de olhar o seu rosto e imaginou o que poderia ter acontecido. E já de repente, ele se lembrou que gastou todo o seu dinheiro no tratamento da diretora e não sabia o que fazer dali em diante. Só que em um determinado momento, ele acaba escutando um barulho. Eram alguns caras que estavam conversando por perto aqui. Um deles disse que os irmãos estariam ajudando a colocar essa mulher na cama. Cada um receberá 1 milhão. Os irmãos em seguida concordam imediatamente, dizendo que os irmãos mais velhos eram autistas. Passando por eles, nosso protagonista não entendeu o que estava acontecendo e do porquê estava fazendo ali no meio da noite. De repente ele viu uma bela garota caminhando, tão tarde da noite, em um lugar tão duvidoso. Depois de pensar um pouco, ele só percebeu que esta é a mesma que aqueles caras de antes estavam mencionando. Em um trio de caras, eles se levantam e começam a interrogar a garota. O irmão mais velho disse que não precisava se preocupar, pois seriam gentil com ela. Nosso protagonista interveio e disse que era uma má ideia. Um dos irmãos respondeu que era melhor nosso protagonista cuidar de sua própria vida novamente. Nosso protagonista achou que estava certo, mas ele gostava de pensar um pouco no assunto de outras pessoas também. Os irmãos ficaram um pouco desconectados com o comportamento de nosso protagonista e o mais velho disse para que batesse um pouquinho em nosso prota. O cara, que não lutava há muito tempo, percebeu que seus braços e pernas estavam um pouco enferrujados, mas mesmo assim ele acaba acertando um dos irmãos daqueles caras. Primeiro, ele lidou com um segundo. Agora, o homem mais velho ficou contra ele. Ele disse que o nosso protagonista, para estar saindo dali, ele estará saindo deitado ou no hospital. Ele está com a faca, mas Zion afastou com um movimento mortal, com um chute na boca. Por fim, um dos bandidos jogou uma faca na garota. O nosso protagonista conseguiu ainda proteger aquilo, desviando a faca com a mão. Depois disso tudo, os irmãos valentões começaram a correr juntos. Ela disse que nosso protagonista
conseguiu lidar facilmente com ele. Em seguida, agradeceu ao nosso protagonista por sua ajuda. Xiaoling respondeu que qualquer coisa teria feito algo melhor para estar protegendo ela. Logo após esse salvamento que ela teve, o nosso protagonista percebeu algo. Ela estava se aproximando dele. Logo após então se aproximar de nosso prota, ela lasca um beijo no rosto de nosso meninão. Mas o cara não quis. Só que a garota perguntou ao nosso protagonista o do porquê ele estava fazendo ali tão tarde. Bem, já que era assim, a garota ofereceu a ele um lugar para ficar. Ela acrescentou que deveria atribuir a gentileza que nosso protagonista fez a ela. Depois disso, ela se apresentou como Xiao Han. O cara em seguida se apresentou também. No entanto, ele disse que seu nome é um pouco embaraçoso e acrescentou que era um pequeno favor, então não precisava levar para um lado pessoal. Xiao Han respondeu que não importava, e se ele não se importasse, poderia ficar na cama dela um pouco a mais. Mas Xiaolong pensou que uma beleza como ela convidará o nosso protagonista tão facilmente para a cama. Ele achou que estava um pouco bêbado, afinal, ela queria retribuir o favor ao nosso protagonista. O cara concordou com a proposta dela, mas achou um pouco estranho de que ela queria levar o nosso protagonista direto para a cama, que nunca sequer tinha conhecido na vida antes. Ele acrescentou que se outra pessoa visse tudo isso que estava acontecendo, poderia estar entendendo tudo mau gosto. A garota respondeu que estava tudo bem e que sabia o que estavam fazendo ali. E de repente, houve um grito atrás dele. E algum cara perguntou para a garota quem era a pessoa ao lado dela. Ela estava namorando algum pervertido, algo do tipo. O cara tinha dito a ela para não sair sozinha. Ele acrescentou que da próxima vez a levaria de volta para casa. Xiaolong disse que o jogo de salvador desse cara estava arruinado. Afinal, foi ele que incentivou os ataques dos caras. O homem começou a se justificar e disse que Xiao Han não irá ouvir bobagens, mas a garota respondeu que não queria vê-lo nunca mais na vida, e assim então pediu para que ele desaparecesse da sua frente. No entanto, Léo Pony percebeu que nosso protagonista teve coragem em machucá-lo, mas não esqueceria disto. Quando chegaram na casa da garota, o cara disse que esta casa aqui se parecia mais com uma mansão do que de uma casa normal. Então, logo após nosso protagonista dizer isto a ela acaba meio que tirando uma garrafa de vinho. Han percebeu que nosso protagonista parecia ter uma história para contar a ela. Depois de muita bebida, Han disse que nosso chefe olhava todos os dias com o seu olhar pervertido. E ela começa a acrescentar que cada empresa tem as suas vantagens. No entanto, enquanto contava a história sobre as suas empresas, o nosso protagonista percebeu que não conseguiria tomar esse tanto de vinho, mas a garota persuadiu que nosso protagonista devia continuar a beber um pouco a mais. Mas ele não entendia como é que ela poderia beber tanto assim, mas aparentemente ela é acostumada a vender vinho. Ela era potente. Xiaolong acordou com uma forte dor de cabeça. Ele não entendeu o que aconteceu ontem à noite, mas ele se lembra de ter bebido bastante vinho com a Xiona. Nosso herói sentiu alguém respirando ao seu lado em seu pescoço. Aqui ele lembra que esta era a garota da noite passada. Ela estava reclamando, e o que parece bastante na história era que o estresse estava fazendo que ela bebesse tanto. O cara queria se levantar, mas a garota disse para que ele não fosse para lugar algum. Ela se virou para o outro lado, e o cara novamente se forçou a não olhar para a forma dela. Disse que nosso herói era um homem e deve seguir as regras de sua vida. Ela se desculpou por sua estadia no dia anterior e escreveu um bilhete em seus contatos. E logo após isso tudo, nosso protagonista saindo, ele começa a descer pela rua. Descendo, ele percebe que sua vida permaneceria igual, da mesma que ele estava da noite anterior. Bem, lembrando da situação de ontem, Boné não deveria ser demitido novamente. Primeiro, o cara precisava voltar para a empresa. Seguindo o caminho para a empresa, o nosso protagonista, por algum motivo, acaba sendo acertado em cheio por uma garota. Por algum motivo, estava andando de bicicleta. Ela, após acertar o nosso protagonista no cruzamento, ela resolve se desculpar, dizendo que tinha bebido um pouco na noite anterior. Estava com muita pressa. Xiaolong respondeu que beber e dirigir de manhã não era uma coisa boa. A tia deveria ser responsabilizada por ele. Ela agarrou pela camisa e perguntou a ele como é que ele ousava chamar ela de tia. Ao olhar de perto, ele reconheceu a mesma garota do hospital. Um pouco depois disso, nosso herói decidiu olhar atrás das cortinas e viu uma das garotas. E ela disse que isto não era um local onde que pacientes deveriam estar e que ele deveria estar saindo. E de repente, ele foi agarrado pela irmã dessa garota e ousou para segurar.
Agora, os braços de nosso protagonista, neste momento, em sua imaginação, estava quebrado. A garota perguntou o Bru por que estava intimidando a sua irmã. O cara respondeu que teve azar de ser intimidado por essa garota de hoje. A irmã mais velha só simplesmente entrou e disse para que eles pudessem parar de gritar, pois eles precisavam dar uma olhada. Sua irmãzinha mostrou o que aconteceu no caminho até aqui. Ela acrescentou que iria curar o seu braço. E não demora muito, ela conserta o braço dele. Depois de estar todo mundo aqui, Xiaolong concorda, apenas se ela realmente curar o seu braço. Ele percebeu que as duas irmãs é a que é a mais velha. Das duas era a mais afetuosa do que a mais nova, mas a mais velha começou a cuidar de sua mão. No entanto, ao cuidar da mão, começou a causar um pouquinho de dor. Como estava doendo, ele começou a se mexer, mas ela disse para que ele pudesse parar de mexer tanto assim, pois acabaria em um minuto. A garota acrescentou que doeria um pouco. Nosso protagonista pensou que era de verdade, que as mulheres são propensas a guardar rancor. As irmãs são iguais. Até no anime, algum tempo depois, o cara estava andando pelo hospital. Ali, ele olhou para sua própria mão, e lá, ele percebeu que não doía mais. De repente, ele viu a diretora e uma garota ao lado dela. Essa garota acabou meio que sendo a polícia que salvou ela do acidente. Neste ponto, ele pediu para que o nosso protagonista se aproximasse um pouco a mais dele. Esta começou a perguntar o que aconteceu com o braço de nosso protagonista. Ele então só respondeu que escorregou e simplesmente caiu. De qualquer forma, a diretora ficou um pouco machucada de ontem à noite. Ela então perguntou ao nosso protagonista se ele não estava junto com ela no carro ontem à noite. O capanga sugeriu que esquecesse isso tudo. Perguntou ao nosso protagonista se ele sabia o do porquê tinha que lidar com isso sozinho, mas ela acrescentou que Ledong estava de volta e Xiaolong só começou a lembrar que este executivo foi preso por roubo de divulgação de segredos comerciais. Ele só ouviu dizer que esses caras faziam muitos negócios grandes e treinou muitas pessoas talentosas. O diretor Gong diz que o nosso herói deveria se lembrar dele. Seu rival é Ali, que foi recentemente libertado da prisão, e a polícia diz que o chefe não poderia estar trabalhando, então a sua vida deveria estar um pouco com perigo. Outra aqui dá a entender que o nosso protagonista foi meio que parado a de convencer a nossa presidente a abandonar o caso, mas Xiaolong respondeu que no caso eles deveriam meio que fazer uma conexão, e caso consiga fazer isso, estarão meio que fazendo um desafio com Ledong. Em seguida ele acrescentou que o policial também estaria arriscando a sua vida. Bem, se for esse caso, ela respondeu que nosso protagonista é o responsável por proteger a chefe. Agora, ela tem que sair, porque tinha trabalho a fazer. Se algo acontecer com a diretora, Xiaolong será basicamente o responsável por tudo. No entanto, o vídeo aqui já chegou no fim. No entanto, para você que quer aquela continuação básica aqui com eu narrando, deixa o like. Pois se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.200 likes, eu trago a vocês uma continuação. E muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal.